Minha mãe me olhou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Não foi aquele silêncio comum de quem está procurando palavras. Foi um silêncio pesado, antigo, como se ela estivesse abrindo uma porta que ficou trancada por décadas. Eu percebi pelo jeito que os olhos dela não piscavam. Pelo modo como os dedos se apertaram um contra o outro, brancos de tensão. Então ela disse, quase num sussurro: "Tem uma coisa que eu nunca te contei." Meu coração acelerou. Não porque eu esperasse uma confissão dramática, mas porque mães não dizem esse tipo de frase à toa. Especialmente a minha. Ela sempre foi prática, reservada, do tipo que resolve as coisas sozinha e segue em frente. Eu guardei isso por 30 anos, ela completou. Naquele instante, eu soube que tudo o que eu achava que conhecia sobre a minha mãe estava prestes a mudar. Se você já sentiu que algumas histórias precisam ser contadas em voz baixa, fica comigo até o final. Nem tudo o que dói é dito na hora certa. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu percebi que aquela não era uma história recém-descoberta. Era algo ensaiado em silêncio por anos, talvez por uma vida inteira. "Eu nunca te contei porque tive vergonha", ela disse. "Não do que aconteceu, mas do que fizeram eu parecer." Eu não interrompi. Aprendi cedo que, quando alguém finalmente decide falar, qualquer pergunta fora de hora pode fechar a porta de novo. Ela se levantou, caminhou até a janela da cozinha e ficou olhando para fora, como se buscasse coragem em algum ponto distante da rua. "Hoje de manhã", ela continuou, "eu vi um homem trabalhando na casa ao lado." Eu acompanhei o olhar dela por instinto. A casa vizinha estava em reforma havia semanas. Entravam e saíam caminhões, ferramentas, gente estranha. Nada que chamasse atenção. "Eu congelei", ela disse. Não foi susto, não foi medo. Foi como se o meu corpo tivesse reconhecido algo antes da minha cabeça entender. Ela fez uma pausa curta, engoliu em seco. A xícara de café parou no meio do caminho. Minha mão travou. E naquele segundo, eu soube quem ele era. Um arrepio subiu pela minha nuca. "Quem?" eu perguntei. Minha mãe virou devagar. Os olhos dela estavam presos em algum lugar que não era a cozinha. "O homem que me fez ir embora sem olhar para trás." A frase caiu entre nós como algo proibido. Eu nunca tinha ouvido minha mãe falar assim. Nunca tinha visto aquele olhar vazio, distante, como se uma memória antiga tivesse sido arrancada do fundo dela sem aviso. "Eu enterrei essa história", ela disse. "Trabalhei, construí minha vida, fingi que tinha superado. Mas hoje, ele estava ali, do outro lado da rua. Como se o tempo não tivesse passado. Eu senti um nó no estômago." "Ele te viu?" perguntei. Ela demorou a responder. "Não sei, mas eu vi, e foi o suficiente para tudo voltar." Houve outro silêncio, mais pesado ainda. "Eu não queria te contar isso", ela completou. "Mas depois de hoje, fingir que nunca aconteceu ficou impossível. Eu não fazia ideia do que aquele homem tinha feito. Não sabia o tamanho da ferida. Mas uma coisa ficou clara naquele momento. O passado que minha mãe carregou sozinha por 30 anos tinha acabado de bater à porta. E aquela confissão era só o começo." Minha mãe voltou a se sentar devagar, como se o corpo estivesse mais pesado do que minutos antes. Eu percebi que aquela história não vinha em linha reta. Ela vinha em ondas. E cada onda trazia um pedaço que ela passou anos tentando manter longe da superfície. "Eu nunca te contei porque achei que podia te proteger", ela disse. "Mas a verdade é que eu também estava me protegendo." Ela cruzou as mãos sobre a mesa. As unhas estavam curtas, cuidadas, como sempre. Aquilo me chamou a atenção. Minha mãe sempre teve esse controle quase obsessivo sobre os detalhes. Agora eu começava a entender de onde vinha. "Quando eu conheci aquele homem, eu era outra pessoa", ela continuou. "Não pior, só
mais aberta. Ela não usou a palavra ingênua, mas eu senti que era isso. Uma versão dela que acreditava mais no que as pessoas diziam do que no que demonstravam. Ele apareceu num momento em que eu estava começando minha vida profissional. Eu tinha planos, ideias, sonhos grandes. E ele parecia admirar isso. Parecia foi a palavra que ficou ecoando. No começo ele me fazia sentir especial, ela disse. Fazia questão de me apresentar para os amigos, de falar de mim como alguém importante. Eu acreditei. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu percebi que aquela parte ainda doía. O problema começou quando outras pessoas começaram a olhar. Olhar como? Perguntei. Questionar, comparar, insinuar. Ela fez um gesto vago com a mão. E em vez de me defender, ele começou a rir junto. Eu senti um aperto no peito. Rir? Pequenas piadas, ela respondeu. Comentários soltos, sempre disfarçados de brincadeira, como se eu fosse sensível demais por me incomodar. Ela parou por um instante. Olhou para mim. Você sabe qual é a parte mais cruel disso? Eu balancei a cabeça. É que, quando uma mulher tenta se defender de algo assim, ela parece culpada. Quanto mais explica, mais parece que tem algo a esconder. Eu entendi na hora. Já tinha visto isso acontecer com outras mulheres. Às vezes comigo mesma. Eu comecei a me calar, ela disse. Achei que ia passar. Ela se levantou novamente, pegou a xícara de café já frio e levou até a pia sem beber. Era como se o corpo dela precisasse se mover para continuar falando. Até o dia em que ele resolveu falar alto. Meu coração acelerou. Onde? Numa reunião. Pessoas que eu respeitava estavam lá. Gente do trabalho dele. Amigos. Ela respirou fundo. Foi ali que ele disse que eu só estava com ele por interesse. O silêncio tomou conta da cozinha. Interesse em quê? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Dinheiro, status, conforto. Ela fechou os olhos por um segundo. Ele falou rindo, como se fosse uma piada inteligente. Eu senti a raiva subir, mas ela continuou antes que eu dissesse qualquer coisa. Ninguém me defendeu. A voz saiu baixa, controlada. Alguns abaixaram a cabeça, outros sorriram sem graça. E eu fiquei ali, tentando entender como, em poucos segundos, eu tinha virado outra pessoa aos olhos deles. Ela voltou a se sentar. Eu tentei falar, ela disse. Tentei explicar. Mas quanto mais eu falava, mais parecia que eu estava me justificando por algo que nunca fiz. Ela respirou fundo, como se ainda sentisse o peso daquele momento. Naquele dia, eu aprendi uma coisa. Quando alguém decide te humilhar, a verdade perde força. Se essa parte da história está fazendo sentido para você, fica comigo. O que aconteceu depois foi o que mudou tudo. Ela apoiou os cotovelos na mesa. Depois disso, ele nunca desmentiu. Ela balançou a cabeça devagar. Quando alguém perguntava, ele dava de ombros. Dizia algo como, vai saber. Aquelas duas palavras pareceram cortar o ar. Vai saber. Ela repetiu. Foi aí que eu entendi que ele preferia me destruir a assumir qualquer responsabilidade. Eu senti os olhos marejarem. E você ficou? Perguntei. Ela negou. Não, eu fui embora. A voz dela ficou firme. Sem escândalo, sem explicação, sem pedir nada. Você não contou pra ninguém? Não. Ela me encarou. Porque eu já tinha sido exposta demais. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois completou. Eu levei comigo uma coisa que não era minha. Vergonha. A palavra ficou suspensa entre nós. Eu passei anos tentando provar que eu não era aquilo, ela disse. Trabalhando mais do que todo mundo. Não errando. Não dependendo. Não pedindo ajuda. Eu comecei a ligar os pontos.
a rigidez, o controle, a dificuldade em confiar. Eu achei que tinha enterrado isso. Ela completou. Mas hoje, quando eu vi aquele homem ali fora, eu percebi que algumas feridas não somem. Elas só esperam. Ela respirou fundo e me olhou com algo que eu nunca tinha visto antes. Medo. O que você acha que vai acontecer agora? Eu perguntei. Ela hesitou. Eu não sei. Fez uma pausa. Mas eu tenho medo de que ele fale, de que ele volte a contar aquela versão da história. Meu estômago revirou. E se ele fizer isso? Minha mãe apertou os lábios. Eu não sou mais aquela mulher. Ela levantou o olhar. Mas parte de mim ainda lembra exatamente como foi se sentir diminuída. Outro silêncio pesado caiu sobre nós. Eu não queria que você soubesse disso assim, ela disse. Mas agora que você sabe, talvez eu não precise mais carregar isso sozinha. Naquele momento, eu entendi que aquela conversa não era apenas sobre o passado. Era sobre o que ainda estava por vir. E, de algum jeito, eu senti que aquele homem não tinha aparecido ali por acaso. Depois daquela conversa, a casa pareceu menor, não fisicamente, mas emocionalmente. Como se as paredes tivessem absorvido cada palavra que a minha mãe disse e agora devolvessem tudo em silêncio. Eu fiquei ali mais um tempo, sem saber se devia ir embora ou ficar. Minha mãe também não disse nada. Apenas caminhou até a janela e ficou parada, olhando para fora. Ele ainda está lá, ela murmurou. Eu me aproximei devagar. Do lado de fora, o homem trabalhava no jardim da casa vizinha. Cortava a grama, recolhia folhas, organizava ferramentas, movimentos lentos, repetitivos. Para qualquer pessoa, ele era só isso. Um trabalhador comum, anônimo. Mas para minha mãe, ele era o passado inteiro condensado num corpo só. Você acha que ele te reconheceu? Perguntei. Ela demorou a responder. Os olhos seguiram o movimento dele por alguns segundos. Não no começo, disse. Mas hoje, eu não tenho mais certeza. Ela contou que enquanto lavava a louça pela manhã, sentiu um arrepio estranho. Aquela sensação incômoda de estar sendo observada. Quando olhou pela janela, encontrou o olhar dele. Foi rápido, ela explicou. 1 segundo a mais do que o normal. Mas eu reconheceria aquele olhar em qualquer lugar. Ela se afastou da janela como se tivesse tocado em algo quente demais. Ele sabe, ela concluiu. O peso daquela frase caiu sobre mim com força. E o que isso muda? Perguntei. Minha mãe passou a mão pelo rosto, cansada. Tudo, respondeu. Porque, quando alguém te reconhece depois de tanto tempo, não reconhece só o rosto, reconhece a história e, às vezes, tenta recontá-la. Eu senti um frio no estômago. Você acha que ele falaria de novo? Ela não respondeu imediatamente. Eu não sei quem ele é hoje, disse por fim, mas eu sei quem ele foi. E isso é o que me assusta. Ela se sentou novamente à mesa e ficou em silêncio por alguns instantes, como se estivesse organizando pensamentos que se atropelavam. Eu passei 30 anos tentando controlar cada detalhe da minha vida, ela disse. Não porque eu quisesse poder, mas porque eu não suportava a ideia de alguém decidir quem eu era. Eu pensei em todas as vezes que vi minha mãe recusar ajuda, evitar vínculos, manter distância emocional. Aquilo nunca tinha sido frieza. Tinha sido sobrevivência. Se ele falar, ela continuou. Eu sei que hoje sou outra pessoa. Sei do que construí. Mas existe uma parte minha que lembra exatamente como foi ficar sozinha naquele dia. Como foi sair de um lugar sentindo que todos acreditaram nele. Ela fechou os olhos por um segundo. Eu não quero passar por isso de novo. Se você já sentiu medo não do passado, mas da possibilidade dele voltar a ser contado por outra pessoa, fica comigo. Isso está só começando. Nos dias seguintes,
Minha mãe mudou a rotina sem perceber. Acordava mais cedo. Arrumava-se com mais cuidado. Não por vaidade. Era como se estivesse vestindo uma armadura invisível antes de sair de casa. Às vezes eu a pegava parada perto da janela, observando o jardim do vizinho de longe, sem realmente olhar. Ele continua vindo todos os dias, ela comentou certa tarde ao telefone. Chega cedo, sai antes de escurecer. Ele falou com você? Perguntei. Não. Houve uma pausa. Ainda não. O ainda ficou suspenso. Na sexta-feira, algo diferente aconteceu. Eu estava na casa dela quando ouvi vozes do lado de fora. 2 homens conversavam perto do portão da mansão. Um deles vestia terno. Falava ao telefone, gesticulando com uma postura de quem resolve problemas. O outro era o homem do jardim. Quem é aquele? Perguntei. Minha mãe se aproximou da janela com cuidado. Advogado, ela disse sem hesitar. Como você sabe? Porque eu já vi esse tipo de homem antes. Ela suspirou. E por que ninguém chama advogado quando está tudo bem? O homem de terno falava baixo, mas o suficiente para perceber tensão. Papéis passaram de mão em mão. O jardineiro escutava em silêncio, cabeça baixa. Isso não é só um trabalho, minha mãe murmurou. Tem algo errado ali. Mais tarde, enquanto preparávamos o jantar, ouvi o portão do vizinho se fechar com força. Pela janela, vimos o homem sair mais cedo do que o habitual. Caminhava devagar, mochila nas costas, como quem não sabe exatamente para onde ir depois. Antes de virar a esquina, ele parou, virou-se e olhou diretamente para a nossa casa. Não foi um olhar perdido, nem curioso, foi direto, consciente, como se estivesse confirmando algo que já sabia. Minha mãe ficou imóvel. Ele te viu, eu disse. Sim, ela respondeu quase sem voz. Agora não tem mais dúvida. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era apenas medo. Era antecipação. Eu não sei o que ele vai fazer, minha mãe disse. Não sei se ele vai tentar falar comigo, ou se vai fingir que nada aconteceu. Ela me olhou com um pedido mudo. Mas eu sei de uma coisa, completou. Se ele se aproximar, eu não posso mais fingir. Naquela noite eu demorei a ir embora. E quando fui, levei comigo uma certeza incômoda. O passado não tinha voltado apenas para ser lembrado. Ele tinha voltado para exigir um confronto. E de um jeito ou de outro, aquele homem ainda faria parte da nossa história. Minha mãe respirou fundo antes de continuar. Não foi um suspiro de cansaço. Foi como quem se prepara para atravessar um lugar que conhece bem, e ainda assim teme. Eu nunca te contei como tudo começou a desandar, ela disse. Porque, quando eu lembro, não dói só o que foi dito. Dói o que ficou depois. Ela voltou no tempo com uma precisão que me assustou. Datas, lugares, expressões. Como se aquela memória tivesse sido revisitada muitas vezes em silêncio. Eu tinha acabado de ser promovida, ela contou. Não era algo enorme, mas era importante para mim. Eu tinha trabalhado muito, aberto mão de finais de semana, engolido muita coisa. Ela sorriu de lado, sem alegria. E eu estava feliz. Acho que isso incomodava. Foi nessa época que ele começou a mudar. Antes ele gostava de dizer que eu era determinada. De repente, isso virou ambiciosa demais. O que antes era foco virou interesse. Ela fez aspas no ar com os dedos. Eu não percebi de imediato. Ninguém percebe. As coisas vão mudando devagar, como se a pessoa estivesse só brincando, testando limites. Ela me contou que os comentários começaram em ambientes pequenos. Um jantar com amigos. Uma conversa informal depois do trabalho. Sempre algo rápido, solto, difícil de rebater sem parecer exagero. Se eu reclamava, ele dizia que eu não sabia brincar, ela disse.
Se eu ficava quieta, ele avançava um pouco mais da próxima vez. Aquilo me deu um aperto no peito. Você pensou em ir embora antes? Perguntei. Ela assentiu. Pensei, muitas vezes. Mas eu ainda acreditava que, se eu explicasse melhor quem eu era, ele ia entender. Ela fez uma pausa curta. Esse é o erro de muitas mulheres. Ela contou que a situação piorou quando ele começou a levar colegas de trabalho para eventos sociais. Pessoas influentes. Gente cuja opinião pesava. Eu virei assunto, ela disse. Não na minha frente. Pelas costas. Eu senti raiva só de imaginar. O dia da humilhação não foi planejado. Ela continuou. Pelo menos não para mim. Foi numa confraternização. Um ambiente leve, música baixa, risadas. Ela estava confiante. Vestia uma roupa simples, elegante. Tinha orgulho de quem era. Em algum momento alguém comentou sobre dinheiro, sobre conforto, sobre oportunidades, ela disse. E foi aí que ele resolveu falar. Ela fechou os olhos por um segundo, como se ainda estivesse lá. Ele riu e disse algo como: ela sempre gostou de gente bem posicionada. Vai saber. O mesmo vai saber. Algumas pessoas riram. Ela continuou. Outras fingiram que não ouviram, mas ninguém me defendeu. Ela apertou os lábios. Naquele segundo, eu deixei de ser a profissional dedicada. Virei a mulher interesseira. E eu senti isso nos olhares. Ela me contou que tentou reagir. Disse poucas palavras. Falou de trabalho, de esforço, de escolhas. Quanto mais eu falava, mais eu me sentia pequena, ela disse, porque eu estava tentando provar algo para pessoas que já tinham decidido no que acreditar. O silêncio que se seguiu à fala dela era pesado. Eu fui ao banheiro, ela continuou. Tranquei a porta e fiquei olhando para o espelho. Não chorei, só pensei. É assim que termina. Ela respirou fundo. Quando voltei, ele estava conversando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Aquilo foi pior do que o comentário. Ali eu entendi que não era um erro, ela disse. Era uma escolha. Se você já percebeu tarde demais que alguém escolheu te diminuir, fica comigo. Esse não foi o fim da história. Depois daquele dia, minha mãe não discutiu, não brigou, não pediu explicações. Eu fui embora em silêncio, ela disse. Arrumei minhas coisas e saí. Ele tentou te impedir? Perguntei. Não, ela respondeu. E isso respondeu tudo. Ela passou a mão pelos olhos. Eu deixei para trás um lugar, pessoas e uma versão de mim que acreditava que respeito era automático. Ela me encarou com firmeza. Mas eu levei comigo uma decisão. Ninguém nunca mais ia me definir daquele jeito. Naquele momento, eu entendi que o que parecia apenas uma história antiga era, na verdade, o ponto exato em que minha mãe começou a se reconstruir. E o preço disso tinha sido alto demais. Depois que minha mãe saiu daquele relacionamento, ninguém percebeu nada de imediato. Não houve explicações públicas, nem versões oficiais. Para quem olhava de fora, parecia apenas o fim discreto de uma história que nunca foi grande coisa. Mas, por dentro, tudo tinha mudado. Eu acordei no dia seguinte com uma sensação estranha. Ela me contou. Como se eu tivesse sobrevivido a algo que ninguém viu. Ela voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Chegava cedo, saía tarde. Cumpria tudo com um rigor quase excessivo. Não por ambição, mas por medo. Eu não podia errar, ela disse. Um erro meu confirmaria tudo o que tinham dito. Eu entendi naquele momento o peso daquela lógica. Não era só sobre provar valor, era sobre apagar uma narrativa que não era dela. Eu passei anos acreditando que precisava ser impecável. Ela continuou. Não para crescer, para não ser atacada de novo. Ela contou que evitava confraternizações, conversas informais,
qualquer situação em que pudesse ser interpretada de maneira errada. Não aceitava ajuda. Não pedia favores. Fazia questão de pagar tudo sozinha, até quando não precisava. Eu virei alguém difícil, ela admitiu. Não por frieza, por defesa. Eu pensei em quantas vezes senti aquela distância sem compreender o motivo. Eu construí uma carreira sólida, ela disse. Consegui reconhecimento, respeito, estabilidade, mas sempre com uma sensação incômoda de que aquilo podia ser tirado de mim a qualquer momento. Ela fez uma pausa. Porque, quando te colocam um rótulo uma vez, você passa a viver tentando provar que ele não cola. Se isso faz sentido para você, fica comigo. Essa parte explica muito do que veio depois. Minha mãe contou que, com o tempo, as pessoas passaram a confiar nela, a elogiar, a depender do trabalho dela. Mas mesmo assim, ela nunca se sentiu completamente segura. Eu sabia que era boa no que fazia, ela disse. Mas eu não confiava mais na forma como o mundo olha para mulheres. Ela começou a recusar relacionamentos. Quando alguém se aproximava demais, ela se afastava antes que pudesse acontecer algo que a colocasse novamente em posição de julgamento. Eu confundia cuidado com controle, ela disse. Achava que, se eu mantivesse tudo sob vigilância, ninguém conseguiria me ferir. Os anos passaram. Promoções vieram. Mudanças também. Ela se mudou, trocou de ambientes, ampliou horizontes, sempre sozinha. Eu achava que estava livre, ela disse. Mas na verdade eu só tinha aprendido a sobreviver melhor. Eu senti um aperto no peito. E você nunca pensou em contar sua versão? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Para quem? Respondeu. Quem acreditou nele naquela época já tinha escolhido um lado, e eu não queria implorar por crédito. Ela contou que, em alguns momentos, a raiva aparecia, não contra ele, contra si mesma. Eu me perguntava se tinha sido fraca, ela disse. Se deveria ter gritado, se deveria ter exposto tudo. Ela respirou fundo. Hoje eu sei que não era fraqueza, era instinto de sobrevivência. Com o tempo, a vergonha foi mudando de forma. Ela deixou de ser um peso, ela disse. Virou combustível. Minha mãe passou a investir mais em si mesma, cursos, especializações, projetos maiores. Cada conquista vinha acompanhada de um pensamento silencioso. Ninguém vai poder me diminuir de novo. Eu fiquei conhecida pelo que fazia, ela continuou. Não pelo que diziam que eu era. Ela sorriu de leve pela primeira vez, desde que começara a contar aquela história. Eu construí uma vida boa, ela disse. Não perfeita, mas digna. Houve um breve silêncio entre nós. O problema, ela completou, é que eu achei que isso bastava. Ela me olhou com seriedade. Eu achei que, vencendo, eu tinha superado. Mas ver aquele homem de novo me mostrou que algumas vitórias não fecham feridas. Só ensinam a conviver com elas. Naquele momento, eu percebi que o reencontro não estava trazendo apenas memórias antigas. Ele estava testando algo muito mais profundo. E minha mãe ainda não sabia como reagiria quando isso deixasse de ser apenas lembrança e virasse confronto. Com o passar dos anos, minha mãe começou a acreditar que tinha vencido. Não porque a dor tivesse desaparecido completamente, mas porque ela já não interferia mais na rotina. Ela trabalhava, era respeitada, tinha estabilidade. Do lado de fora, a história parecia resolvida. Eu parei de pensar nele, ela disse. Ou pelo menos foi o que eu contei para mim mesma. Ela explicou que o nome dele deixou de aparecer nos pensamentos diários. As lembranças ficaram guardadas em algum lugar distante, acessadas apenas em noites específicas, quando o cansaço era maior que o controle. Eu aprendi a não tocar naquele assunto, ela disse. Nem comigo. A carreira dela avançou de forma consistente.
Vieram convites, projetos maiores, reconhecimento público. Pessoas que nunca tinham ouvido falar daquele episódio passaram a vê-la apenas como referência profissional. Ninguém mais me questionava, ela disse. E isso me deu uma sensação de segurança. Ela comprou a casa onde mora hoje nessa fase. Um lugar silencioso, afastado, com jardim, luz natural entrando pelas janelas. Para ela, aquilo simbolizava algo simples: paz. Eu achei que aquele endereço marcava o fim de uma história, ela disse. Um lugar onde nada do passado poderia me alcançar. Por muito tempo, funcionou. Ela construiu uma rotina previsível. Acordava cedo, tomava café olhando o jardim, cuidava das plantas nos fins de semana. Era uma vida sem sobressaltos, controlada, segura. Eu gostava da previsibilidade, ela disse. Depois de tudo, o inesperado me dava medo. Ela nunca mais voltou aos lugares que frequentava naquela época. Evitava eventos antigos, encontros de conhecidos, qualquer ambiente onde pudesse cruzar com alguém que lembrasse quem ela tinha sido. Não era fuga, ela explicou. Era escolha. Eu escutei aquilo em silêncio. Pela primeira vez, entendi que aquela vida aparentemente tranquila era sustentada por uma vigilância constante. Eu me convenci de que tinha fechado aquele ciclo, ela continuou, porque não doía mais todos os dias. Ela fez uma pausa curta. Só que fechar não é o mesmo que curar. Foi então que ela falou sobre o dia em que o passado voltou. Quando começaram as obras na casa ao lado, eu não prestei atenção, ela disse. Vi caminhões, ferramentas, gente diferente. Nada que importasse. Até o dia em que ela olhou pela janela com a xícara de café na mão. Eu reconheci antes de pensar, ela disse. Meu corpo reagiu sozinho. Ela descreveu aquela sensação de forma precisa. O congelamento, o aperto no peito, a certeza imediata. Não era raiva, ela disse. Era algo pior. Era a lembrança inteira voltando de uma vez. Ela tentou se convencer de que estava enganada, que o tempo tinha confundido as coisas, que não fazia sentido. Eu fiquei repetindo para mim mesma que não podia ser ele, ela disse. Que o mundo é grande demais para coincidências assim. Mas quanto mais ela observava, mais os detalhes confirmavam. O jeito de andar, a postura, o modo como ele evitava contato visual quando alguém se aproximava. Eu soube, ela disse. E quando eu soube, tudo o que eu achava que estava resolvido desmoronou. Ela contou que passou o resto do dia em estado de alerta. Cada barulho parecia maior. Cada movimento do lado de fora chamava a atenção demais. Eu achei que fosse exagero, ela disse. Até perceber que eu estava com medo. Medo não dele, exatamente, mas do que ele representava. Ele era a prova viva de que o passado não fica onde a gente deixa, ela disse. Ele pode voltar quando menos se espera. Naquele dia, minha mãe entendeu algo que evitou por anos. Ela nunca tinha enfrentado aquela história. Apenas tinha construído uma vida ao redor dela. Eu pensei que tinha superado, ela disse. Mas ver aquele homem ali me mostrou que eu só tinha aprendido a conviver com a ausência dele. Ela respirou fundo, como quem aceita algo difícil. E quando a gente percebe isso, não dá mais para fingir. Ela me olhou com seriedade. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde teria que olhar para ele de frente. O ato 2 terminava ali, com uma certeza silenciosa, pesada, inevitável. O passado tinha voltado, e não parecia disposto a ir embora sem resposta. O reencontro não aconteceu como nos filmes. Não teve música nem frases ensaiadas. Teve silêncio. E silêncio, às vezes, é muito mais violento. Minha mãe passou 2 dias evitando sair de casa depois de reconhecer aquele homem. Não por medo dele, mas por medo do que poderia sentir ao vê-lo de perto. A lembrança congelada ainda estava viva demais.
Eu sabia que ele estava ali, ela disse. E isso me tirava o controle. Na manhã do terceiro dia, ela decidiu atravessar o portão. Não foi um gesto impulsivo. Foi quase clínico. Ela se arrumou com cuidado, escolheu uma roupa simples, discreta, mas firme. Não para impressionar, para não se esconder. Eu cansei de olhar pela janela, ela disse. Se ele tinha voltado, eu precisava confirmar quem ele era agora. Eu fiquei na casa, observando de longe, com o coração apertado. Pela fresta do portão, vi minha mãe caminhar em direção à calçada. O homem estava ajoelhado, mexendo na terra, as mãos sujas, a camisa manchada de verde. Ele não percebeu de imediato. Quando levantou a cabeça, demorou alguns segundos para entender o que estava vendo. Minha mãe parou a poucos metros dele. Não disse nada. Apenas ficou ali, esperando. Ele me olhou como quem vê um fantasma, ela contou depois. Primeiro confuso, depois assustado. O reconhecimento veio devagar. Não foi imediato. Foi se formando no rosto dele, camada por camada. A testa franzida, os olhos semicerrados, o corpo ficando rígido. É você, ele disse por fim. Não foi uma pergunta, foi constatação. Minha mãe assentiu. Sou eu. O silêncio voltou a se espalhar entre eles. Pessoas passavam pela rua sem perceber nada. Para o mundo, aquilo era só uma conversa qualquer. Para eles, era o passado inteiro parado ali. Eu não esperava te ver aqui, ele disse depois de alguns segundos. Nem eu, ela respondeu. A voz dela estava firme. Não havia raiva, nem ironia, só controle. Ele se levantou devagar, limpou as mãos na calça como quem tenta ganhar tempo. Eu trabalho aqui agora, ele disse, apontando para a casa. Eu vi, minha mãe respondeu. Outro silêncio. Se você já sentiu que algumas conversas não precisam de gritos para machucar, fica comigo. Essa não terminou ali. Ele parecia menor do que nas lembranças dela, não fisicamente apenas. Havia algo curvado nele, uma postura de quem já não ocupa espaço. Eu reconheci você no primeiro dia, ele confessou. Mas achei melhor não falar nada. Minha mãe inclinou levemente a cabeça. Achei que fosse isso. Ele engoliu em seco. Você está diferente, ele disse. Parece bem. Ela não respondeu de imediato. Estou, disse por fim. Trabalhei para isso. Ele assentiu, desconfortável. Eu ouvi falar de você, ele continuou. Do que construiu, do respeito que tem. Minha mãe percebeu ali a inversão completa. O homem que um dia falou por ela, agora media palavras. Escolhia com cuidado. E você? Ela perguntou. A pergunta ficou suspensa. Ele deu de ombros. A vida muda, respondeu. Não foi humildade. Foi constatação cansada. Minha mãe olhou ao redor. A mansão. O jardim, as ferramentas espalhadas. Muda mesmo, ela disse. Ele respirou fundo. Eu pensei em te procurar, ele confessou. Muitas vezes. Não procurou, ela respondeu. E isso também diz muito. Ele desviou o olhar. Eu não sabia o que dizer. Eu sei, ela disse. Houve um instante em que pareceu que ele diria algo mais. Um pedido, uma explicação. Mas ele se conteve. Eu nunca imaginei que fosse te reencontrar assim, ele murmurou. Minha mãe sustentou o olhar dele. Eu também não. Ela deu um passo para trás, sinalizando o fim da conversa. Bom trabalho, ela disse, com educação. Virou-se e começou a caminhar de volta. Espera, ele chamou. Ela parou, mas não se virou. Eu sei que eu te devo algo, ele disse com a voz baixa. Eu sei que fiz coisas erradas. Minha mãe respirou fundo. Isso não é uma conversa de calçada, ela respondeu. Se você quiser falar, vai ter que ser de verdade.
Ela entrou em casa sem esperar resposta. Quando fechou o portão, as mãos dela tremiam. Eu achei que ia me sentir menor, ela me disse depois. Mas foi ele que pareceu pequeno. Naquele dia, minha mãe entendeu algo que nunca tinha imaginado. O reencontro não a destruiu, mas também não tinha terminado. Ele ainda tinha coisas a dizer. E ela ainda tinha decisões a tomar. Ele não demorou a procurar minha mãe de novo. 2 dias depois do primeiro encontro, o interfone tocou no fim da tarde. Eu estava na sala quando ouvi o som. Minha mãe parou no meio do corredor, como se já soubesse quem era. É ele, disse, sem olhar para mim. Ela respirou fundo antes de apertar o botão. Pode falar. A voz dele veio baixa, contida. Eu preciso conversar com você. Só alguns minutos. Minha mãe fechou os olhos por um instante. Eu percebi ali o conflito inteiro passando pelo rosto dela. Parte queria dizer não. Outra parte sabia que adiar não apagaria nada. 10 minutos. Ela respondeu. Aqui fora. Ela saiu e fechou o portão atrás de si. Depois me contou cada detalhe. Ele estava parado na calçada, sem ferramentas, sem uniforme. Parecia menor ainda sem o contexto do trabalho. As mãos se moviam nervosas, como se procurassem algo para segurar. Eu ensaiei isso muitas vezes. Ele começou. Mas agora que você está aqui, não sei por onde começar. Minha mãe não respondeu, apenas esperou. Eu errei com você, ele disse direto. Não foi sem querer, foi escolha. A palavra ficou suspensa entre eles. Eu era inseguro, ele continuou. Você estava crescendo, sendo reconhecida, e eu me senti diminuído. Minha mãe sentiu um aperto no peito, não por ouvir aquilo, mas por reconhecer o padrão. Então eu te transformei em piada, ele disse. Achei que, se os outros rissem de você, eu não pareceria pequeno. Ela manteve o olhar fixo nele. Não havia choque, havia confirmação. Você sabe o que aquilo fez comigo? Ela perguntou. Ele assentiu, sem levantar os olhos. Eu sei agora, respondeu. Na época, eu só pensava em mim. Houve um silêncio pesado. Eu deixei as pessoas acreditarem que você era interesseira, ele disse. Nunca desmenti, nunca corrigi. E cada vez que alguém perguntava, eu fingia que não era comigo. Minha mãe sentiu o peso daquela confissão mais do que qualquer pedido de desculpas ensaiado. Você me fez carregar uma vergonha que não era minha, ela disse. Ele engoliu em seco. Eu sei. A voz falhou. E isso me acompanhou por anos. Ela não reagiu de imediato. A diferença, ela respondeu, é que eu transformei aquilo em trabalho. E você? Ele respirou fundo antes de responder. Eu perdi quase tudo, disse. Carreira, dinheiro, respeito. As pessoas que riam comigo foram as primeiras a virar o rosto quando eu precisei. Minha mãe observou o rosto dele com atenção. Não havia ali prazer, nem vingança. Apenas constatação. A vida devolve, ela disse. Mas nem sempre da forma que a gente espera. Ele assentiu. Eu não estou aqui para pedir nada, ele disse. Nem perdão. Eu sei que não tenho direito. Ela arqueou levemente a sobrancelha. Então por que está aqui? Ele demorou a responder. Porque eu não queria passar o resto da vida fingindo que aquilo não aconteceu, ele disse. E porque eu precisava dizer, olhando nos seus olhos, que fui eu quem errou. Minha mãe sentiu algo estranho naquele momento. Não alívio, não raiva. Algo mais difícil de nomear. Você demorou 30 anos, ela disse. Eu sei. E só falou agora porque me viu bem. Ele não negou. Talvez, respondeu. Talvez eu só tenha tido coragem quando percebi que não tinha mais poder nenhum sobre você.
Ela respirou fundo. Isso é importante, ela disse. Porque mostra que esse pedido não é sobre mim. É sobre você. Ele abaixou a cabeça. Talvez seja, admitiu. Se você já ouviu um pedido de desculpas que chega tarde demais, fica comigo. O mais difícil ainda estava por vir. Minha mãe percebeu que algo dentro dela se movia. Não em direção ao perdão, mas à clareza. Eu não vou te perdoar agora, ela disse. Não porque eu queira te punir, mas porque eu não devo isso a ninguém. Ele assentiu, sem discutir. Eu entendo. O que você fez me moldou, ela continuou. Me fez mais forte, sim, mas também me fez desconfiada, rígida, sozinha. Ela fez uma pausa. Isso tem um custo, e não é justo romantizar. Ele respirou fundo. Eu sei que não posso desfazer nada, ele disse. Só queria que você soubesse que eu reconheço o dano. Minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos. Saber é diferente de reparar, ela respondeu. Mas eu aceito o que você tenha dito. Ela deu um passo para trás. É isso. Ele levantou o olhar, surpreso. Só isso? Só isso, ela confirmou. Algumas conversas não terminam com abraço, terminam com limite. Ela abriu o portão. Boa sorte, disse sem ironia. Quando fechou o portão atrás de si, as mãos dela tremiam menos do que da primeira vez. Eu achei que fosse sentir pena, ela me contou depois. Ou raiva, mas senti algo diferente. O quê? Perguntei. Ela pensou por alguns segundos. Controle. E aquela palavra mudou tudo. Depois daquela conversa, minha mãe não voltou a olhar para a casa ao lado do mesmo jeito. Não porque o passado tivesse desaparecido, mas porque ele finalmente tinha um lugar definido. Não ocupava mais todos os espaços. Não decidia mais o ritmo dos dias dela. Eu achei que aquela conversa ia me quebrar, ela me disse. Mas foi o contrário. Ela passou a noite em silêncio, sem televisão, sem celular. Apenas sentada na sala, com as luzes baixas, como se estivesse organizando algo por dentro. Eu respeitei. Algumas decisões precisam amadurecer no escuro. No dia seguinte, minha mãe acordou cedo e saiu para caminhar pelo bairro. Coisa rara. Quando voltou, parecia mais leve, mas também mais firme. Eu entendi uma coisa, ela disse, enquanto preparava café. Ele não voltou para pedir perdão. Ele voltou porque perdeu o lugar que achava que tinha. Ela não falou com amargura, falou com lucidez. Durante anos eu vivi como se precisasse provar algo. Ela continuou. Ontem eu percebi que não devo mais explicações. Ela contou que, enquanto caminhava, lembrou de quem era antes de tudo acontecer. Não a mulher humilhada, mas a mulher curiosa, confiante, cheia de planos. Eu não quero mais que aquela versão seja definida pelo que ele fez, ela disse. No meio da manhã, o interfone tocou de novo. Eu olhei para minha mãe, esperando tensão. Mas ela permaneceu calma. Pode falar, disse. Era ele. Eu só queria saber se... Ele hesitou. Se você pensou no que conversamos. Minha mãe respirou fundo. Pensei, respondeu. E cheguei a uma conclusão. Houve um silêncio do outro lado. Eu não quero mais contato, ela disse. Não porque eu te odeie. Mas porque eu não preciso mais disso. Ele demorou a responder. Eu entendo, disse por fim. Espero que sim, ela respondeu. Porque isso não é punição. É limite. Ela desligou antes que ele dissesse qualquer outra coisa. Se você já percebeu que fechar um ciclo não exige que o outro concorde, fica comigo. O mais importante veio depois. Naquela tarde, minha mãe fez algo simbólico sem perceber. Ela abriu uma caixa antiga que ficava guardada no fundo do armário. Dentro estavam papéis, fotos, objetos de outra época, coisas que ela nunca tinha conseguido jogar fora.
Ela folheou tudo com calma. Não com nostalgia, mas com distância. Eu não preciso mais guardar isso, ela disse. Não queimou, não rasgou. Apenas separou o que ainda fazia sentido e o que não fazia mais. O passado não precisa ser destruído, ela explicou. Só precisa parar de mandar. No fim do dia, enquanto regava as plantas do jardim, ela percebeu movimento na casa ao lado. Um caminhão estacionado, caixas sendo carregadas. O homem orientava outros 2 trabalhadores com pressa. Ele está indo embora, eu disse. Minha mãe olhou rapidamente, sem se aproximar da cerca. Está, respondeu. Não havia triunfo na voz dela, nem satisfação. Apenas constatação. Engraçado, ela disse. Eu esperei anos por esse momento. Achei que sentiria alguma coisa. E sente? Perguntei. Ela pensou por alguns segundos. Sinto que não preciso sentir nada. O caminhão saiu pouco depois. A casa ficou silenciosa de novo. Naquela noite, minha mãe dormiu cedo. Pela primeira vez em dias, sem sobressaltos. Eu sempre achei que o confronto fosse o fim, ela me disse antes de dormir. Mas, na verdade, o fim foi perceber que ele não manda mais em nada. Ela fez uma pausa. O confronto só confirmou. Enquanto eu observava minha mãe apagar a luz do quarto, entendi algo que ela demorou 30 anos para aprender. Algumas vitórias não fazem barulho. Elas apenas devolvem o silêncio certo. E aquele silêncio, finalmente, não doía mais. Mas ainda havia algo a ser dito, porque libertação não é esquecer. É escolher, conscientemente, o que fica e o que vai embora. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Não aquele silêncio pesado de quem evita um assunto, mas um silêncio limpo. Como se algo tivesse sido finalmente colocado no lugar certo. Minha mãe voltou à rotina sem pressa, sem vigilância exagerada. Pela primeira vez em muito tempo, ela parecia habitar a própria casa por inteiro. Eu achei que fosse sentir falta da atenção, ela me disse certa manhã. Quando a gente vive muito tempo em alerta, o descanso assusta. Ela voltou a olhar o jardim sem medir distâncias. Sentava com a xícara de café na mão, respirava fundo, deixava o tempo passar. Pequenos gestos que antes pareciam impossíveis. Eu não ganhei nada com isso, ela disse. E isso é libertador. A frase ficou comigo. Durante anos, minha mãe acreditou que precisava transformar tudo em conquista. Que cada dor precisava resultar em algo maior, visível, reconhecido. Agora, ela entendia que algumas vitórias não se anunciam. Eu não precisava que ele sofresse, ela continuou. Precisava só que ele parasse de ocupar espaço dentro de mim. Ela contou que naquela semana encontrou antigos conhecidos em um evento profissional. Pessoas que estavam presentes na época da humilhação. Ninguém tocou no assunto. Ninguém mencionou o passado. Antes, isso me incomodaria, ela disse. Hoje não. Ela percebeu que não precisava mais corrigir versões antigas. Nem provar quem sempre foi. A verdade tinha se estabilizado sozinha. Se você já esperou anos por uma reparação que nunca veio, fica comigo. Às vezes, o fechamento não depende do outro. Minha mãe passou a refletir sobre tudo o que construiu sem perceber. Não apenas carreira, mas limites. Discernimento, autonomia emocional. Eu confundi superação com esquecimento, ela disse. Mas superar é lembrar sem se machucar. Ela reconheceu que aquela história moldou decisões difíceis, solidão escolhida, relações interrompidas cedo demais, medos que pareciam prudência. Não foi justo comigo, ela admitiu. Mas foi o que eu consegui fazer na época. Ela não se julgava mais por isso. A gente faz o que dá com as ferramentas que tem, ela disse. E eu sobrevivi. No fim daquela tarde,
Enquanto o sol começava a baixar, minha mãe olhou para a casa ao lado, agora vazia. Eu achei que aquele lugar ia me lembrar dele, ela disse. Mas só me lembra de mim. Ela sorriu de leve. Da mulher que ficou, não da que foi embora. Eu percebi ali que o passado não tinha sido apagado. Ele tinha sido reorganizado. E às vezes, isso é tudo o que a gente precisa para seguir. Mas ainda faltava algo. Não um reencontro. Não uma conversa. Uma escolha final. Na última noite antes de eu ir embora, minha mãe sentou comigo na varanda. O céu estava limpo. E o bairro, quieto demais para uma sexta-feira. Ela segurava a xícara de chá com as 2 mãos. Não por frio, mas por hábito. Eu pensei muito sobre tudo isso, ela disse. Sobre o que eu perdi e sobre o que eu ganhei. Eu esperei. Aprendi nesses dias que ela não precisava de pressa. Eu perdi tempo, ela continuou. Perdi leveza. Perdi a confiança fácil nas pessoas. Mas eu ganhei algo que ninguém pode tirar. Ela olhou para mim. Eu ganhei autonomia. A palavra veio firme, sem orgulho exagerado. Por muito tempo eu achei que autonomia era não depender de ninguém, ela disse. Hoje eu sei que é não permitir que alguém decida quem você é. Houve um silêncio confortável entre nós. Se eu tivesse confrontado ele naquela época, talvez tudo fosse diferente, ela continuou. Ou talvez não. O que importa é que eu fiz o que consegui fazer com a força que eu tinha. Ela não se absolvia, mas também não se condenava mais. A gente romantiza muito a ideia de justiça, ela disse. Como se ela sempre viesse na forma de um pedido de perdão perfeito ou de uma reparação pública. Ela balançou a cabeça devagar. Mas às vezes, a justiça é só não carregar mais o peso. Eu pensei em quantas mulheres vivem esperando uma cena que nunca acontece, uma explicação, uma confissão, uma validação externa. Eu não precisei que ele fosse punido, minha mãe disse. Precisei só parar de me punir. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal. Algumas verdades só encontram quem está disposto a ouvir até o fim. Ela apoiou a xícara na mesa e respirou fundo. Eu não apaguei o passado, ela concluiu. Eu coloquei ele no lugar certo. Ela me contou que, naquela semana, voltou a fazer algo que não fazia havia anos. Aceitar convites sem calcular riscos. Rir sem pensar em como seria interpretada. Permitir-se errar sem medo de confirmação de rótulos antigos. Eu não fiquei mais fraca, ela disse. Fiquei mais inteira. Antes de entrar, ela olhou mais uma vez para o jardim. Sabe o que é mais curioso? Perguntou. Ele passou pela minha vida como uma tragédia, mas saiu dela como um detalhe. Eu sorri. E você? Ela pensou por alguns segundos. Eu fiquei, respondeu, com tudo que sou. Naquela noite, quando me despedi, tive certeza de uma coisa. Minha mãe não venceu porque ele perdeu. Ela venceu porque parou de lutar contra uma versão falsa de si mesma. E talvez seja isso que a maturidade ensina. Que algumas histórias não precisam de aplausos no final. Precisam apenas de silêncio. E de alguém que finalmente escolha ficar em paz. Alguns dias depois, antes de eu voltar para casa, minha mãe me chamou para caminhar com ela pela rua. Era fim de tarde. Aquele horário em que o bairro fica suspenso entre o barulho do dia e o silêncio da noite. Passamos em frente à casa ao lado. O portão estava fechado. O jardim, abandonado. Nenhuma ferramenta. Nenhum caminhão. Nenhum sinal de movimento. Estranho como tudo volta a ser só cenário, ela disse. Quando a história acaba. Eu olhei para ela, esperando algum comentário a mais. Mas não veio. Durante muito tempo, minha mãe continuou, eu achei que aquele dia da humilhação tinha sido o momento mais importante da minha vida.
Ela caminhava devagar, com passos firmes. Hoje eu vejo que não foi, disse. O mais importante foi tudo que eu fiz depois. Mesmo carregando aquilo sozinha. Ela parou por um instante e olhou para o céu. A gente dá poder demais a quem nos machuca, ela disse. Como se aquela pessoa tivesse escrito a nossa história inteira. Ela me olhou. Mas ninguém escreve uma vida inteira em um único capítulo. Seguimos andando. Eu não virei quem sou por causa dele, ela completou. Eu virei apesar dele. Essa frase ficou comigo. Minha mãe me contou que naquela semana encontrou uma antiga colega de trabalho. Alguém que também esteve presente naquele dia, 30 anos atrás. Conversaram sobre coisas banais. Trabalho, tempo, mudanças. Ela não mencionou nada, minha mãe disse. E eu percebi que nem eu precisava mencionar. Não por medo, mas por irrelevância. Algumas verdades não precisam mais ser ditas, ela disse, porque já não tem mais poder. Quando chegamos em casa, ela entrou primeiro e deixou a porta aberta para mim. Um gesto simples, mas que carregava algo diferente. Eu passei anos fechando portas rápido demais, ela disse. Hoje, eu escolho quais merecem ficar abertas. Na hora de me despedir, já com a mala pronta, eu perguntei algo que estava guardando desde o início. Se você pudesse falar com aquela mulher de 30 anos atrás, o que diria? Minha mãe não respondeu de imediato. Pensou, respirou, sorriu de leve. Eu diria, vai doer, mas você vai sobreviver. E um dia isso não vai mais te definir. Ela me abraçou com força. Não como quem se despede, mas como quem confirma a presença. Não espere justiça perfeita, ela disse, quase como um conselho. Espere paz suficiente. Quando fui embora, olhei pela última vez para a rua silenciosa, para a casa vazia, para o jardim quieto. Nada ali denunciava o que tinha acontecido. E talvez essa fosse a maior prova de que o passado, finalmente, tinha ficado onde devia. No lugar dele. Porque algumas histórias não terminam com pedidos de desculpa. Terminam quando a gente para de se explicar. E segue.